Bom dia a todos. Obrigada pela presença de todos aqui nessa manhã chuvosa em São Paulo. Vamos começar aqui o nosso webinar com um assunto para lá de interessante, intrigante, com bastante novidades. E o nosso objetivo aqui é falar de coisas práticas e de que forma a gente pode atacar esse problema tão relevante que é o nosso mercado de saúde. Então, eu sou Cláudia Machado, eu sou vice-presidente aqui da Howden Brasil para Employee Benefits, benefícios para funcionários, e estamos aqui hoje com o nosso parceiro de negócios aqui, Thiago Pavin. O Thiago é diretor de saúde na Semantics, é um empreendedor, psicólogo, fundou uma startup de muito sucesso, a Zeta, que depois agora é a Semantics, né, Thiago? Começou a carreira no Grupo Fleury, é um grande estudioso de dados, de ciência de dados e um entusiasta aqui do nosso tema. Bem-vindo, Thiago. Estamos aqui também com a Luísa Cruz. A Luísa é uma super especialista em também saúde, dados, qualidade de vida, muitos anos trabalhando nesse segmento, um MBA do Einstein, do INSPER, várias qualificações. Luísa também é psicóloga. A gente vê que os psicólogos estão brilhando aqui no segmento, né? Que bom. E Luísa tem uma curiosidade, além de psicóloga e de ser uma craque aí também nos dados e nas análises em saúde, ela vai contar o case de sucesso dela para a gente. A Luísa também é educadora física e ela foi atleta e técnica do time de basquete masculino do Clube Sírio. Então, vejam bem, uma mulher técnica de um time masculino de basquete já diz bastante, né, sobre tudo. E temos aqui a doutora Silvia Prinholato. Doutora Silvia é diretora médica aqui da Howden Brasil, trabalha aqui comigo, minha parceira, e está aqui com a gente, cuidando dos nossos queridos clientes, implementando todas essas soluções e alternativas, e trabalhando bastante todas essas questões aqui com os nossos clientes na busca de soluções sustentáveis aqui para o mercado de saúde. Bom, vamos lá, a gente vai começar aqui com as apresentações do Thiago, depois da Luísa e da doutora Silvia. Por favor, vão mandando as suas perguntas e no final a gente reserva um espaço para tentar responder a todas, e o que não for possível, depois a gente encaminha para vocês as respostas por e-mail, a gente conecta com vocês para não deixar ninguém sem a informação. Tá bom? Thiago vai falar um pouco da parte de dados, Luísa vai falar de um caso prático e a doutora Silvia vai contar aqui uma situação, um case super interessante de um cliente aqui da Howden recente e que já temos bastante resultados apresentados. Thiago, por favor. Obrigado, Cláudia, a todos os colegas da Howden. É uma honra, uma oportunidade de ouro poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse trabalho, né, de inteligência de dados e gestão de custos em saúde. Agradeço de antemão a atenção de todos que estão nos ouvindo e fico à disposição depois para responder dúvidas, trocar conhecimentos. É sempre muito bom poder fazer isso, né? Conhecimento a gente nunca perde, a gente só soma. Então, quanto mais a gente contribui e compartilha, melhor. E é nesse espírito, então, que eu trago aqui alguns insights do que eu tenho visto e trabalhado no meu dia a dia, na Semantics, que pode ser útil para quem quer fazer uma boa gestão de saúde em tempos difíceis. A minha impressão é que estamos vivendo a tempestade perfeita na saúde suplementar. Eu acho que raras vezes vimos tantos elementos convergindo para um mesmo problema. A gente tem um envelhecimento acelerado da população brasileira, esse envelhecimento é ainda maior na saúde suplementar, a gente tem uma proporção de idosos por jovens menos favorável na saúde suplementar em relação à pirâmide etária do Brasil como um todo. Isso faz com que a gente tenha cada vez menos jovens, né, menos pessoas saudáveis que ajudam a cobrir os custos das pessoas mais idosas ou mais doentes. Então, isso por si só já é um problema que encarece muito o custo em saúde. Além disso, desde as mudanças nas leis, nós temos incrementos constantes no rol de cobertura. Isso faz com que cada vez mais as operadoras sejam obrigadas a cobrir mais procedimentos, mais medicamentos. Para quem não sabe, antes da mudança da lei, a gente tinha um novo rol a cada 2 anos, e agora não tem uma data específica, isso tem acontecido com mais frequência, às vezes, várias vezes por ano. Com isso, cada vez mais aumenta aquilo que tem que ser coberto e todo mundo tem que ficar fazendo conta o tempo inteiro para saber como que nós vamos prover esses atendimentos.
Isso tudo tem levado a um aumento do custo assistencial, que segue bastante elevado e aparentemente até descontrolado em alguns aspectos. Além disso, nós temos uma redução da oferta de produtos e da competitividade do setor. A cada ano saem do mercado aproximadamente de 10 a 15 operadoras de saúde, porque ou elas são compradas no movimento de consolidação, ou elas são, de fato, fechadas, né? Encerram suas atividades. Com isso, a gente tem menos competitividade, menos oferta, o que torna um pouco mais difícil a vida do diretor de RH, do gestor de RH, né? Tenho aqui um slide que eu retirei do BI da ANS, depois vocês vão ter o link aqui para acessar, que para compensar essas perdas, as operadoras, elas aumentam o prêmio, né? E quem está pagando a maior parte da conta são os empregadores, já que 70% das pessoas que têm plano de saúde no Brasil só têm porque estão empregadas e o empregador provê. Essa linha vermelha, vocês conseguem ver aqui o crescimento do sinistro per capita, né? Da despesa per capita com saúde. E a linha azul vai mostrar exatamente os prêmios per capita, né? Então, quando a gente analisa um pouco mais de perto, não quero entrar aqui num detalhe específico, vocês vão ver que nos últimos trimestres, né, nos últimos 10 trimestres em geral, nós temos visto um crescimento acelerado do sinistro e também do prêmio. Só que com uma diferença que, quando a gente olha o delta entre prêmio e sinistro de um tempo atrás, a gente percebe que essa diferença, esse delta é de R$55 em média. Quando a gente olha o dado mais recente, né, do último trimestre, nós temos um delta maior, mostrando, por exemplo, um crescimento de aproximadamente 162%. Dá para ver que a boquinha do jacaré aí, né, no gráfico vai abrindo, ou seja, é assim que as operadoras têm buscado compensar as perdas que elas tiveram nos anos anteriores, após a pandemia. Então, é aumentando o prêmio, não necessariamente controlando o custo. Ok, pessoal? E esse desafio nos leva, então, ao que é possível fazer para reduzir a sinistralidade. De um modo geral, de maneira até didática, eu diria que existem 3 grandes alavancas para controlar despesas em saúde. Uma é o desenho do plano. É tudo que envolve a gente controlar acesso e elegibilidade. Vou falar um pouco sobre isso. Depois, nós temos a gestão de rede e, particularmente, o que nós queremos discutir aqui, a gestão de saúde, os programas de cuidado. A gente sempre vai mexer nessas 3 alavancas e, na medida que a gente consegue ter uma estratégia maior e fazer com que essas alavancas convirjam, né, para um mesmo propósito, o resultado costuma ser melhor e o impacto financeiro em economia maior. São muitos desafios nesse setor. E quando a gente começa a juntar todas as informações, a gente começa a montar estratégias mais acuradas, né? Mais assertivas para o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, quando eu falo em desenho do plano e elegibilidade, é muito importante entender o cenário de cada empresa e incentivar aquilo que quer ser incentivado dentro de uma estratégia maior. Acho que esse é um trabalho super importante que a Howden faz, por exemplo. Então, tem todo um trabalho de avaliar a coparticipação, porque já é comprovado que ela desacelera o sinistro. Por outro lado, se ela for mal construída, pode inibir procedimentos preventivos. As pessoas já não gostam tanto de fazer exames preventivos. Se tiver um custo a mais, então, vira mais uma barreira. A ideia é retirar as barreiras para os exames preventivos. Tem a questão da contributariedade também, que é dividir o valor do prêmio do plano de saúde com o trabalhador. Isso é bom, porque diminui o custo para o empregador, mas se for mal feito, pode, inclusive, gerar um passivo. Por isso que é importante estudar isso, e a Howden faz esse trabalho. E tem todo um estudo de elegibilidade. O fato é, essa é uma alavanca que reduz custo a curto prazo, mas pode gerar um efeito muito ruim no clima, na organização, se for mal feito e, sobretudo, mal comunicado. Tem que ser feito com muita sensibilidade e dentro de uma estratégia maior. E aí, uma preocupação que eu trago para vocês é que a gente observa, né, diante desses custos cada vez maiores de benefícios, uma tendência de sucateamento desses benefícios de saúde. A gente começa a ver um movimento que o plano, no começo, é muito bom para todo mundo, depois vai diminuindo o plano, a rede, por exemplo, aí depois divide uma parte da conta com os colaboradores, aí depois tira dependente, aí desce mais um pouco, enfim. Que a gente tem olhado com uma certa preocupação esse movimento de decréscimo, né, de downgrade, melhor dizendo,
dos benefícios de saúde e como isso pode afetar, de fato, a maneira como as pessoas são cuidadas. Agora vamos falar de rede, a segunda alavanca. Esse é um exemplo, um estudo do qual eu participei, é o resumo, de um grande trabalho de quase um ano avaliando a rede de uma operadora. Nesse exemplo aqui falamos de aproximadamente 69 hospitais que, após uma avaliação detalhada da qualidade, seguindo parâmetros estabelecidos e validados pela ANS dentro do programa Qualis, e a performance assistencial financeira. Então, a gente tem esses dois eixos. Então, o que vocês podem ver aqui, os hospitais com alta qualidade e alta performance assistencial financeira. Quando eu digo alta performance assistencial financeira, é o desempenho de desfecho clínico e de cobrança é bom. Então, por exemplo, o tempo médio de permanência para uma cirurgia, taxa de catastrofização e uso de UTI e assim por diante. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem os melhores, não chega a 10%, e aqui a gente tem os piores. O mais curioso é que quando você começa a ver que boa parte do dinheiro, mais de um terço do dinheiro, em geral, vai para prestadores que têm uma qualidade de média para baixo e uma performance assistencial financeira também média ou baixa, ou seja, tem muita oportunidade para melhorar. Quer dizer que as pessoas estão tendo acesso a prestadores que não são necessariamente tão bons naquilo que se propõe a fazer e ainda custam caro. E isso, quem paga a conta novamente lá no final é o empregador, mostrando a necessidade da gente cada vez mais calibrar a necessidade da empresa com o prestador que melhor apresenta um bom desfecho, que melhor apresenta resultados naquele problema, naquela região. Tá? Então, é um trabalho minucioso que tem que ser feito de lupa. Para isso, uma das coisas que a gente apoia a Howden aqui é fazer uma avaliação de cada prestador para cada tipo de, por exemplo, cirurgia, para cada tipo de problema. A gente tem um BI que é possível comparar esses custos e esses desfechos econômico-financeiros e assistenciais, para poder dizer, olha, esse hospital ele é muito bom na parte de cardiologia, mas ele não é tão bom na parte de partos, por exemplo, apesar de ter maternidade e ser um hospital geral. Então, aqui você começa a, literalmente, selecionar aquilo que melhor atende os interesses da empresa. Eu falo que nesse movimento a gente sempre tem que olhar custo médio por evento, regulação de acesso e gestão dos casos catastróficos, dos outliers, aquelas contas que passam de 100 mil, por exemplo. E a gente tem que evoluir de um modelo mental de uma rede credenciada, que é o que o plano oferece, tudo que o plano oferece, passando por uma rede referenciada, ou seja, dentro daquilo que me é oferecido, qual eu vou indicar mais, porque eu acredito que tem a melhor qualidade olhando os números. E até chegar numa rede pactuada. A rede pactuada é, de fato, quando o time de saúde da empresa, ou da corretora aqui no caso, consegue fazer um alinhamento de indicação de casos e alinhamento de protocolos, por exemplo, fazer a informação fluir nas duas vias com uma clínica, com um hospital daquela região. Precisa ter um aperto de mãos entre os técnicos de saúde para fazer uma boa gestão de caso, para que isso flua muito bem e o custo fique controlado. Isso aqui é para mostrar para vocês, pessoal, que as negociações atualmente entre prestadores e operadoras elas não são tão racionais quanto parece. Eu costumo brincar que às vezes até parece um mercado persa. Isso aqui é um exemplo, obviamente não posso abrir detalhes, mas enfim, aqui você tem um exemplo de um pacote de cirurgia bariátrica. Então, o hospital faz uma primeira proposta com a composição e pede, por exemplo, 28 mil reais. A operadora fala, não, esse valor é muito caro, eu pago 18.250. O hospital, não, 18.250 é muito baixo. 25 mil. Tá bom, nem eu nem você, 23 mil. É desse jeito, pessoal. É um jogo de preço no final das contas. O que, na minha opinião, é uma grande preocupação, porque, em geral, você baseia as negociações em preço e volume de vidas, volume de cirurgias, por exemplo, quando a gente deveria também, ou principalmente, focar em negociações pautadas em perfil do risco da população, do que aquela população padece ou adoece, versus o desfecho que esse hospital ou que essa clínica, de fato, é capaz de oferecer dentro do seu protocolo. Precisa ser mais pautada em perfil de risco e desfecho do que em preço e volume. É por isso que desenhar bem a rede é importante e é um papel de inteligência que a Howden tem buscado fazer usando dados.
Por fim, mas não menos importante, né, nós temos as necessidades das ações de saúde. Em geral, quando você faz um bom programa de saúde na empresa, você consegue resultados financeiros e também consegue um clima, né, as pessoas se sentem cuidadas. E fazer gestão de saúde é um importante desafio. Por quê, pessoal? A distribuição dos gastos em saúde, elas são extremamente desigual, essa distribuição. De um modo geral, quando você olha, você tem aproximadamente 22% das vidas que têm acesso ao plano de saúde, que tem a carteirinha, naquele ano, em um ano, não usa o plano de saúde para nada, zero. Talvez até deveria usar para fazer os exames preventivos, por exemplo. Aí você tem uma outra parte, cerca de 25%, que costuma gastar abaixo do limite técnico, costuma gastar pouco, que representa, em geral, 10% do sinistro. Aí você tem uma outra porção grande, 43%, que gasta um pouco mais que o limite técnico, mas não chega a ser casos catastróficos. Então, você tem 43% representando 16% do custo. Aí sim a parte difícil, porque você tem, em geral, 10% das pessoas de uma apólice são responsáveis por 74% das despesas. 1% dentro desse grupo, né, 1% das vidas representam só elas 35% dos custos. E você costuma ter, né, em geral a gente vê muito isso, os 10 maiores gastadores sozinhos representam 5% da despesa. Ou seja, faz-se necessário estudar bastante o risco antes de montar um programa estruturado, porque no fim a gente quer predizer esses eventos aqui para que a gente possa fazer uma boa gestão. E aqui, então, vou deixar 7 dicas aí nesse trabalho, né, de como que a gente conduz uma boa gestão de saúde estratégica. Eu diria que o primeiro desafio, né, é receber, tratar e analisar os dados para ter uma visão do todo. Quando eu digo uma visão do todo, é realmente ter um data lake, com dashboards e uma boa inteligência artificial predizendo desfechos, com dados de várias fontes, né? Plano de saúde, saúde ocupacional, RH, as ações que acontecem na empresa, questionários, perfil de saúde, por exemplo, e até de prontuários. Isso ajuda você, então, a fazer uma melhor interpretação do que está acontecendo na sua apólice. E essa é a primeira pergunta que um BI tem que responder, né? Com que estamos gastando, para onde está indo o dinheiro. Às vezes a impressão que dá é que está tudo muito errado, que está todo mundo abusando, e não é assim. Então, no primeiro momento, a gente entende para onde está indo o dinheiro, o que está aumentando, né? Qual a inflação que está pesando mais, né? A inflação médica é medida em variação de custos médicos hospitalares, não é como IPCA, é um pouquinho mais complexo que isso, então a gente consegue ver o VCMH na inflação da apólice e do mercado, por exemplo, e aí a gente começa a aprofundar essa análise, mostrando onde que a gente destoa, onde que essa empresa, essa apólice, destoa do mercado, em termos de custo médio e em termos de frequência, por exemplo. Então é super importante trazer um benchmark dinâmico, para que a gente entenda, olha, o meu problema é internação, então eu vou focar aqui em internação, consultas, e o resto é mais ou menos dentro, eu vou preocupar com isso depois. Uma parte super importante é quais são os principais ofensores, né, da minha população, de que adoece a minha população e como que a gente pode cuidar dela. Então, nesse ponto, a IA faz muita diferença também para ajudar a entender, por exemplo, o que vem pela frente. Aqui é um exemplo que nós trabalhamos, né, que a gente consegue predizer os beneficiários que provavelmente realizarão cirurgia bariátrica nos próximos 12 meses. Ele vai mostrar a quantidade, a prevalência, por exemplo, e mais do que isso, né, ele vai mostrar quais foram as variáveis que pesaram dentro desse modelo de forma muito transparente para que o médico possa interpretar e chamar essas pessoas para um cuidado ou fazer um acordo com algum hospital lá na rede e conseguir direcionar esses casos para um desfecho e um custo mais favoráveis. Existem outros 2 pontos super importantes, depois que a gente entende esses ofensores, a gente tem que saber o que é possível mudar dentro da empresa. Aqui, por exemplo, eu cito um caso em que cirurgias ortopédicas eram um grande problema na apólice, e com base nos dados de utilização e em questionários, a gente conseguiu avaliar que as pessoas que apresentavam mais queixas ou dores fortes em partes do corpo, a prevalência era geralmente maior em pessoas mais obesas, sedentárias, e ao contrário do que se imaginava, não eram as pessoas que estavam na linha de produção da indústria, eram as pessoas que trabalhavam sentadas 6 horas por dia.
Então, com isso, a gente aprofunda e consegue pensar, de fato, quais as ações que fazem sentido para reduzir esse impacto das dores, que vai, então, ajudar a gente numa estratégia tanto preventiva, por um lado, quanto curativa do outro, quando eu vou lá e costuro, por exemplo, um protocolo com um hospital, com uma clínica de ortopedia. E, por fim, mas não menos importante, a última pergunta que o gestor vai fazer é: agora eu coloquei essas ações, eu quero saber se elas estão funcionando, se ela me traz retorno sobre esse investimento na forma de economia. Calcular ROI em saúde não é fácil, merece um webinar só para isso, mas de um modo geral, o que eu posso dizer para vocês é que é possível calcular. Quando a gente acompanha essas intervenções, a gente consegue achar um bom grupo controle. Aqui, por exemplo, eu estou falando de ambulatórios de atenção primária, de uma operadora, mostrando que realmente as pessoas, em geral, no tempo, quem é acompanhado pela PS, pela atenção primária, acaba evoluindo, os custos aceleram em uma proporção menor do que quem não é acompanhado, né, tendo um grupo de controle perfeito. E aí você mostra que sem a atenção primária, o grupo que foi atendido teria gasto 14 milhões, mas com o atendimento da atenção primária foi 9 milhões, então você tem aqui aproximadamente 5 milhões de economia, né? Isso é super importante e é bem documentado. Esse é meu último slide. Eu gostaria de enfatizar a todos que estão nos ouvindo que investir em saúde vale a pena para a empresa, pessoal. Isso aqui é um estudo muito relevante de 2016, que mostra que quando você tem um grupo de empresas, aqui do grupo da CUP é um grupo de empresas entendidas como maduras em termos de gestão de saúde. É um score, né, validado nos Estados Unidos, que pegou esse grupo e acompanhou, né, ao longo do tempo o desempenho das ações desse grupo na Bolsa versus o grupo da Standard & Poor's. E como vocês podem ver aqui, passou lá pela crise de 2008, 2009, uma crise importante no mercado financeiro, mas que, de um modo geral, essas empresas, por serem maduras e cuidar dos colaboradores, tiveram um desempenho melhor e uma recuperação mais rápida do que as outras. Então, é isso. Vale a pena investir em gestão de saúde. Isso vira um retorno de reputação, vira um retorno de marca, e eu incentivo vocês a pensarem nisso com carinho, sempre com a ajuda de quem entende e pode fazer isso bem feito, de forma estruturante e estratégica. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. Esse seu último slide é uma cereja, né, no bolo aqui. Realmente é a dúvida de todo mundo, é como que isso se converte em resultado. Eu acho que você tem razão. A questão do ROI merece um webinar específico. Estava aqui perguntando para a minha assistente aqui, que está me ajudando na parte tecnológica aqui, como é que a gente faz uma enquete para o próximo tema do próximo webinar aqui. Se a gente não conseguir fazer ao vivo aqui, depois a gente manda para todo mundo que participou. Eu acho que esse pode ser um tema intrigante. Muito obrigada. A gente tem que saber o que fazer com os dados. Informação é importante, é relevante, mas se a gente não souber o que fazer com ela, ela fica, inclusive, obsoleta, né? E ela tem que ser, e isso tem que ser rápido, porque se a gente também não agir rápido em cima da informação, ela fica sem sentido. E para isso, chamo aqui a querida Luísa para contar a sua experiência de tantos anos e o que ela vem fazendo mais recentemente com um case aqui de sucesso. E, Luísa, por favor, com você. Conta para a gente aí. Obrigada. Perfeito. Eu vou trazer para vocês aqui algumas justificativas do trabalho de gestão de saúde na prática com as pessoas. Então, a ideia é que a gente, justamente por ter esse cuidado que é descontínuo, que a gente possa consolidar para melhor entender a saúde das nossas pessoas, da nossa população, dos nossos funcionários, né? A gente tem uma oportunidade de conhecer dessa forma, os aspectos biopsicossociais da população, tá, dos colaboradores, entendendo um pouco melhor a saúde ocupacional, valorizando um pouco, mesmo que seja, né, muitas empresas não têm a equipe de saúde internamente, por conta de ambulatório, não é necessário ter, por conta da quantidade de funcionários, então é importante, mesmo assim, coletar as informações das pessoas, né, e olhar essas informações, né. Então a gente tem também, quando tem os ambulatórios médicos, a gente tem uma chance de falar com as pessoas, né, de entender um pouco mais, de ouvir, de saber um pouco melhor as questões de saúde que estão impactando a vida delas, né. A gente tem uma facilidade, caso exista uma equipe ou um apoio de parceiros, né, como no caso
por exemplo, a Howden que ajuda vocês nessa parte de gestão de saúde, fica mais fácil fazer uma coordenação de cuidado com continuidade e com integração desses cuidados, para não ficar uma ação solta. A gente tem também a garantia do aproveitamento dos recursos existentes, justamente por conta dos custos evitáveis, na linha do tempo, é isso que a gente faz. Então, lembrando que plano de saúde já aconteceu, e o que eu faço com isso? Então, o que a gente pode fazer antes de ter o custo, exatamente sobre isso que a gente vai falar, que é a sustentabilidade da saúde dos colaboradores. Então, muito embora a gente tenha a saúde corporativa coordenada, que a gente tem aí, as empresas têm que ter a medicina ocupacional, independente se tem ambulatório ou não, a gente tem, né, a maioria das empresas ofertam a saúde assistencial, o plano de saúde, as empresas têm que seguir aí as regras de segurança, meio ambiente, assim como também a maioria das empresas ofertam algum tipo de programa de saúde e bem-estar, quer seja num aspecto de promoção de saúde, de prevenção, ações coletivas, mas de uma maneira geral a gente tem sempre aí alguma ação que acaba acontecendo. Ambulatório médico não são todas as empresas que têm de fato, e também o benefício medicamento. Eu coloquei aqui tudo junto porque quando se tem é excelente, quando não se tem é um desafio a mais, mas isso não quer dizer que não possa ser feito. Na verdade, eu trouxe, então, um case para vocês de uma empresa, uma multinacional do setor de energia e alumínio, com 520 funcionários, né, mais ou menos mais de 1.000 vidas, com plano Bradesco, e uma coisa que chama atenção é que ela fica numa região que não é muito provida de muitos recursos, né, porque tem essa questão da rede, inclusive, que é um problema. Então, no ano de 2022, foi implantado um modelo estruturado, né, de atenção primária com coordenação do cuidado. Esse modelo ele foi estruturado com os fornecedores parceiros, então a empresa não tinha uma médica que uma vez por semana na empresa, então vocês imaginam que é uma realidade hoje de muitas empresas e até inclusive as que não têm médico dentro da empresa. E na linha do tempo, em 2023, a gente conseguiu ter acesso às informações, né, do plano de saúde via corretora, e o que a gente basicamente utilizou foi, né, nesse estudo, né, é um estudo longo, só uma parte aqui para vocês, depois eu posso disponibilizar o estudo todo, a gente também utilizou as informações da saúde ocupacional, e a gente também levou em consideração as informações financeiras do mercado da ANS, tá? E do segmento de saúde. Então, para vocês terem uma ideia, nesses últimos 3 anos, eu coloquei aqui, vocês podem ver esse gráfico com um número de atendimentos realizados pela equipe parceira. Então, vejam que em 2021 a gente teve considerando as consultas de cuidado, e o que eu digo como consulta de cuidado? Consulta de cuidado pode ser a consulta com o médico, pode ser com o assistente social, pode ser com a enfermeira, pode ser com o técnico de enfermagem, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser presencial, enfim, é uma atenção de cuidado que foi dado para o colaborador, no caso aqui também para os dependentes, tá? Então, veja, a gente pode extrapolar os muros da empresa, a gente não precisa fazer as coisas internamente só. Então, a gente teve um aumento bastante relevante do número de atendimentos, a gente pode ver aqui que o plano de saúde, eles continuaram, né, nessa linha do tempo, a ter o mesmo número de consultas em média por ano, que no caso aqui é 3,4 em 21, em 23, 3,7, porém, a gente teve as consultas de cuidado, em 2021, 7,5 consultas de cuidado no ano per capita, e em 2023, 10,1. Então, obviamente, isso tudo, vocês entendem que é como se a gente acolheu as pessoas, cuidando delas no que diz respeito às questões de saúde, mas de forma personalizada. Trouxe repercussões muito positivas. Em vez de estar o valor per capita, desde 2019, para vocês terem uma ideia, em 2019 eles gastavam menos per capita por mês, por ano, menos do que, na verdade, se gasta hoje em 2023. Então, com essa diminuição, 8% menos em 2023. Bom, aqui fazendo um comparativo com o cenário da ANS, só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz o comparativo do reajuste do plano empresarial de acordo com a ANS e com o plano dessa empresa cliente, vocês podem perceber que os reajustes foram muito menores, então 2021, aliás, 2021 foi praticamente igual, 10,8 e 10,1, porém em 2022 a empresa teve um reajuste de 2,1% em comparação com o reajuste do plano empresarial, que foi de 14,4%, tá? Em 2023, 6,9 e 18,3%. Então aqui para vocês terem uma ideia, se a empresa tivesse tido os reajustes de acordo com o que foi divulgado pela ANS, a gente teria
os custos aqui nessa coluna em cinza, porém, ela teve o que está em verde, então, mostrando que em 2020 ela teve menos 24% de reajuste, em 2021 ela teve os 10%, em 2022 ela teve um reajuste 2,1%, a ANS 14,4%, em 2023 a ANS 18,3%, 6,9%, para mostrar para vocês que a gente teve um custo evitado, que está aqui no gráfico da direita, e com ROI em 2022, né? Para cada R$1 investido, a gente teve um ROI de 1,11, e em 2023, para cada 1,23. O que eu quero trazer para vocês? Na verdade, até a empresa, até o gestor, até o financeiro, ter o entendimento que a gente precisa trabalhar com a saúde das pessoas daqui para frente, porque o custo já foi. Então, se a gente não tiver proatividade para fazer em cima de um perfil de saúde, de um questionário, ter um entendimento, se a gente não tiver essa disponibilidade para investir também nos saudáveis, são eles que vão adoecer amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. Então, é extremamente relevante, quando eu trago esses comparativos, o Thiago já trouxe as questões do VCMH, que é também um comparativo. Veja, eu estou fazendo 3 comparações, né? Com benchmark de empresa, com 850 empresas, também a gente teve uma relevância bastante grande, né? De mais de 30% de diferença do valor médio de 850 empresas. Aí eu comparei com a ANS, com os reajustes da ANS, e aqui eu estou comparando o que foi pago pela empresa, o que ela teve de reajuste, comparativamente com o VCMH, que é o índice que a gente usa, que é o índice de variação dos custos médico-hospitalares. Então, se a gente não trouxer, se a gente não puder trabalhar com dados, a gente não consegue convencer a liderança, a gente não consegue convencer o financeiro para poder, inclusive, ter esse momento de tem o investimento, mas você vai ter o resultado. E a gente só tem o resultado, de fato, tendo interação com as pessoas, de fato, tendo programas preventivos, onde a pessoa realmente participe, onde realmente a gente olhe para essa prevenção, para, inclusive, depois poder fazer as questões preditivas. Então, quais foram os ganhos organizacionais dessa empresa? Ela teve, depois desses anos, né, dos 4 anos onde a gente acompanhou os números, mas executamos de 2022 para cá, mais fortemente, comparando com o plano de saúde, né, um espaço físico, né, destinado só para os atendimentos, inclusive hoje eles atendem até contratados, atendem os dependentes diretos. O mote é o acolhimento da equipe, que gera confiança, gera credibilidade, que eu falei para vocês no início. Então, com mais cuidado, mais prevenção, mais promoção, não tem como a gente ter menos custos com a saúde e ter, sim, uma maior satisfação das pessoas em relação a esse tipo de trabalho. Quando a gente fala de gestão integrada, a ideia é muito isso, não adianta só integrar dados, a gente tem que integrar dados, integrar os cuidados, integrar as pessoas, então, e os parceiros, principalmente, né? A empresa também ganhou 3 premiações internas, inclusive 2 internacionalmente, e agora esse ano ela também ganhou pela BRH o Prêmio Ser Humano, como desenvolvimento organizacional, justamente, não é por conta do programa, como foi feito esse modelo estruturado de cuidar das pessoas. Então, fica aqui a minha última fala, né? Não desistam, se você tiver hoje, fazer o melhor do que vocês podem fazer hoje, ou fazer tudo o que é possível fazer hoje, mesmo que você não faça tudo ainda, que é possível fazer, que outras empresas estão fazendo. Então, não deixe de dar o primeiro passo, não deixe de fato, contar com os parceiros, fazer um trabalho que faça diferença na vida das pessoas, porque elas reconhecem. Né? Pode passar para o último. Então, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês e estou à disposição para perguntas, tá? Obrigada. Obrigada, Lu. A doutora Silvia vai apresentar o case aqui recente da Howden. Tem vários, tá? Esse não é o único, mas esse é um especial aqui que a gente preparou para você. Por favor, doutora Silvia. Bom dia a todos, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Eu tenho apenas um slide onde eu trouxe de modo o mais objetivo possível esse case de sucesso. Essa empresa, esse cliente nosso, ele tem como seguradora Bradesco. A modalidade deste cliente é um pré-pagamento, tá? A vigência desta apólice, ela vem desde outubro de 2022. A atividade da empresa é uma atividade voltada para embalagens. O número de vidas aí do último período está ao redor de 2.125
vidas. Ele fica localizado em Santana do Parnaíba e o que é muito importante, ele tem já uma equipe própria de médico ocupacional, enfermeira do trabalho, fisioterapeuta e psicólogo, o que foi muito importante para nós, para direcionarmos dentro das ações que a gente executa e que ainda vai executar com este cliente, esta equipe em parceria com a equipe de gestão de saúde da Halden. Então, baseado em todos os dados ali que o Tiago comentou com vocês, o que nós fizemos? Primeiro de tudo, fomos entender como era a situação da apólice daquele cliente. E o que a gente viu? No período até outubro de 2023, esse cliente tinha uma sinistralidade de 170,13%. Ele tinha casos em sua apólice de média e alta complexidade, e ele tinha tido um aumento do número de vidas até então de 3,9%. E aí vem aquela questão que o Tiago também comentou. Se eu tenho um número de vidas aumentando, essas vidas que estão entrando, elas estão saudáveis, elas estão adoecidas ou elas possuem fatores de risco que em algum momento vão poder impactar no resultado ali da apólice. E quando a gente olhava em internação, que era o principal indicador ali de maior custo para aquele cliente, o custo médio das internações girava em torno de 21.932. Quando nós levantamos esses dados, a segunda coisa que nós fizemos foi ouvir o cliente, verificar quais eram os desafios que ele entendia que nós deveríamos auxiliá-lo. Dentre alguns, o que nós tínhamos? A questão, obviamente, de conhecer os casos que tinham maior impacto na apólice dele, o que era muito positivo, porque a gente tem justamente a equipe de saúde própria. Então, como temos o médico, a gente não teria o problema com a questão do sigilo médico. E para a área de benefícios e RH, a gente compartilhava o contexto dentro de uma apresentação estratégica dos resultados. O ponto número 2 eram as questões de 2 hospitais que são muito próximos a essa empresa e que tinham um impacto muito grande, porque eles mantinham uma permanência desses pacientes muito maior do que os protocolos clínicos estabelecem. E a terceira coisa era justamente a orientação e a comunicação desses beneficiários no pós-alta. Então, quando nós unimos todos esses fatores, a gente fez um trabalho um pouco diferente. A gente iniciou pela gestão de senhas e pós-alta desse cliente, para depois trazermos outras ações para a identificação do risco. Por que fizemos isso? Porque era o principal desafio que o cliente entendia como necessidade dele. O primeiro estudo que nós fizemos ocorreu 6 meses depois de senhas estabelecidas, porém 8 meses de banco de sinistro. Porque a gente não pode esquecer que quando a gente fala de uma Bradesco ou de outras seguradoras, a gente sabe que a gente tem um delay entre o que está acontecendo agora e a entrada do sinistro naquela apólice. Ou seja, as senhas que eu estou acompanhando hoje no cliente, elas vão entrar no sinistro no mínimo dali 2 meses. E quando a gente fala de Bradesco, a gente tem uma questão de runoff, que às vezes é muito maior do que isso. A gente tem situações que acabam acontecendo de alta complexidade lá em junho e a entrada do sinistro acaba acontecendo em novembro, dezembro, por conta de todo o processo de auditoria dentro do hospital ou interna à operadora. E o que a gente tem aqui de dados no primeiro semestre deste cliente? O segundo estudo vai acontecer agora no início do próximo ano, o estudo financeiro. A gente teve até então 234 senhas que foram solicitadas através do Bradesco. Desse total de senhas, nós tivemos gerenciado pela nossa enfermeira, juntamente comigo, 174 senhas, o que corresponde a 74% do total. Isso é um dado de extrema relevância, por quê? Porque eu estou dizendo que 74% dessas senhas, elas têm uma média ou uma alta complexidade, ou uma complexidade até mesmo catastrófica.
As senhas de baixo risco clínico e financeiro, que são as amidalectomias, herniorafias e assim por diante, elas não têm um impacto significativo na apólice ou na clínica desse paciente. Então, elas não necessitam ser gerenciadas, a não ser se de alguma forma ocorre uma intercorrência, nós somos informados e essa senha passa no processo de gestão também. E o que nós tivemos até abril deste ano? Lembrem que a gente tinha uma sinistralidade de 170%, nós passamos a uma sinistralidade de 111,92%, com uma questão de uma redução no valor da internação para 20.504. Ou seja, é um trabalho significativo, é um trabalho longo, porém, que acaba trazendo um resultado positivo. A gente passou a ter uma média de permanência de 3,05 dias de internação, o que a gente usa como benchmark é a ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Particulares, que é a associação que define aí a questão das acreditações, seja por ONU ou Joint Commission nos hospitais, e a definição dos protocolos clínicos. E nesse processo todo da gestão das senhas e dos pós-altas, a gente acabou encontrando algumas ações pertinentes. Então, dentre elas, a questão de uma visita de uma enfermeira in loco, tanto no hospital quanto em domicílio do paciente. Então, a gente identifica uma necessidade, a gente identifica que aquele caso aparentemente não está tendo a evolução que os protocolos definem, o que nós conhecemos dentro da clínica do paciente, nós direcionamos uma enfermeira ou um médico auditor para aquele serviço, justamente para averiguar o que está acontecendo. E nós tivemos também a situação da enfermeira em domicílio, principalmente em 2 casos. Um caso era uma gestante que, na realidade, tem uma deficiência auditiva e ela tinha grande dificuldade para entender todos os cuidados no pós-parto. Então, esta enfermeira obstétrica foi até lá, conseguiu orientá-la, ter os devidos cuidados para que ela pudesse ter o seu autocuidado no pós-parto e cuidar adequadamente daquele bebê. E o segundo caso foi justamente uma paciente que tinha aí um diagnóstico de um CA de ureter. Ela, infelizmente, precisou fazer essa retirada, que seguiu também com a perda de parte do seu intestino e seguiu com a colostomia. Com isso, ela não sabia como cuidar da colostomia, né? E ela estava, obviamente, muito impactada pela sua questão emocional. Então, o que nós fizemos aqui através da nossa enfermeira? Direcionamos uma enfermeira que era conhecedora de ostomias para ir até o domicílio dessa paciente, para orientá-la como cuidar, para orientá-la as devidas atenções e direcionamos essa paciente para a psicóloga da empresa também, já que este é um dos serviços que a gente encontra ali. Um dos pontos principais, a gente tem um grande número de senhas ortopédicas pela própria atividade da empresa, apesar de todo o trabalho de ergonomia muito bem realizado ali. Então, muitos dos casos, quando a gente identifica alguma senha que ela está pendente na operadora ou que ela foi negada pela operadora, a minha enfermeira direciona para a fisioterapeuta do cliente, ou seja, é um trabalho conjunto e mútuo. Desses 6 meses, o que a gente conseguiu até então de custo evitado, inicialmente, um valor aí de 201.071, justamente relacionados a diárias de UTI que foram glosadas pela operadora, porque nós vimos uma permanência muito longa desses pacientes em UTI desnecessariamente. Acionamos a Bradesco acionou o seu time de auditoria e conseguimos reverter. E também a reversão de um reembolso, que era um reembolso indevidamente cobrado através do parceiro pelo paciente junto à operadora. De tudo isso que nós trouxemos também como benefícios, a satisfação do beneficiário. Hoje ele conhece pessoalmente a enfermeira que é da Haldem, que o atende, porque ela fez visitas e ainda realiza visitas no cliente. A redução do risco de reinternação de todos os casos que a gente identifica e que seguem para o pós-alta, e nesse pós-alta eles recebem orientações justamente para evitar que a reinternação aconteça.
a antecipação de futuros impactos ali para o cliente, porque ele passa a conhecer os casos de alta complexidade e auxiliar, obviamente, no processo de renovação e reajuste, porque a partir do momento que você tem esse detalhamento, você tem muito mais informações para rebater ali junto ao operador. Então, resumidamente, o case de sucesso foi este. Eu devolvo a palavra para a Cláudia, agradeço aí a atenção de vocês, muito obrigada. Obrigada, doutora. Parabéns pelo case. Realmente os números impressionam. Foram só 6 meses de atuação e já com um resultado tão grande. Imagina os próximos 6 meses o que a gente vai conseguir fazer. Eu tenho um comentário só aqui a respeito desse trabalho. Parece que a gente, quando conta esses casos, parece que a gente precisa de muita coisa, muito recurso, que a empresa precisa ter uma área médica gigante, que precisa ter muita estrutura, e não é assim. A gente vê aqui que com a parceria mesmo do RH, com uma boa comunicação para os usuários, a gente consegue criar esse vínculo com a nossa estrutura médica aqui, e esse resultado também aparece. Então, contem com isso, porque às vezes a gente acha que o impossível, né, que é impossível e que não é impossível, e não é impossível. A solução está muito mais próxima do que a gente imagina e tem como se fazer bastante coisa. Pessoal, são 10h05, eu queria propor da gente ficar mais 5 minutos, a gente tem 3 perguntas aqui, e aí, depois, se surgirem outras coisas, a gente encaminha. 3 perguntas que eu fiz uma curadoria aqui, que eu acho que estão mais conectadas. Essa daqui já subiu mais uma pergunta aqui que já tinha acontecido. Eu vou direcionar essa para o Thiago e para a Luísa. O Thiago respondeu aqui no chat para mim, vou dar um spoiler aqui do que ele disse. A pergunta é, como a telemedicina agregaria a saúde de hoje? Como a gente pode usar, né, essa tecnologia, esse recurso, e se isso agrega de fato? O Thiago colocou, Thiago, com licença, vou expressar aqui a sua opinião. O Thiago colocou aqui um pensamento que é parecido com o meu, acho que converge com o que a Luísa falou também. A tecnologia é sempre positiva, excelente, ela aumenta o acesso, ela evita muitas situações que poderiam ser de pronto-socorro, muitas coisas, principalmente aqui no Brasil, que a gente vai para o pronto-socorro por qualquer unha roxa, unha encravada, então realmente a telemedicina nos ajuda bastante nisso, no controle de custos e até nas consequências de uma ida ao pronto-socorro. Mas o Thiago colocou uma preocupação, que é a gente usar isso com cuidado para que isso não vire um sucateamento da assistência, porque de fato existem situações que não são direcionadas para a telemedicina, que precisam do cuidado, precisam da atenção pessoal, precisam da anamnese, né, doutora? Não é tudo que é possível ser feito de forma virtual. Mas, então, Thiago, obrigada pela sua contribuição. O que eu queria ouvir da Luísa, como é que a gente encaixa a telemedicina nesse cuidado coordenado? Como é que essa questão do acesso virtual pode ser bem utilizada para que o cuidado coordenado seja bem feito, já que as pessoas estão virtualmente trabalhando muitas vezes, já que nem todas as empresas têm ambulatório médico, têm recursos, então como é que você encaixa isso num programa desse tipo, por favor? Pois bem, vamos lá. Muito boa pergunta e muito pertinente, pelo seguinte, porque hoje a telemedicina, se ela ficar solta, né, claro, por todas as questões que a Cláudia falou, que o Thiago falou, é excelente, né, facilita o acesso das pessoas, e tem essa questão que você pode ligar agora, né, então você não vou marcar amanhã, depois, então você ganha em assertividade. Hoje está acontecendo o problema, o desconforto, então eu ligo hoje, né, eu ligo para ter uma orientação. E no cuidado coordenado é perfeito, porque tem estatísticas, inclusive, que mais de 85% das questões, né, que às vezes as pessoas chegam no pronto-socorro, por exemplo, com uma queixa, ou porque é melhor ir no final de semana que a pessoa não está trabalhando, né? Então, com cuidado coordenado, a telemedicina pode ser feita com a enfermagem, né? Até é realizado por essa empresa que eu trouxe o case, pelo assistente social, quer dizer, a telemedicina é uma ferramenta. Quem vai estar do outro lado da tela, né, pode ser enfermeira, pode ser um médico, pode ser, né, assistente social, pode ser psicólogo. Então, o que é importante é assim, entender a telemedicina como ferramenta e como acesso rápido, prático, e assim, é na hora certa, para a pessoa certa, com o cuidado certo, né? Então, eu acho que veio assim para contribuir muito e muito com a gente nessa questão de poder fazer esse atendimento no momento que a pessoa precisa. Obrigada, Lu. A outra pergunta é sobre o acompanhamento das senhas, doutora Silvia.
A Cláudia Nachará está perguntando aqui se a gente acompanha a liberação da senha até o final e se a gente já teve casos de que a nossa interferência fez com que o procedimento não evoluísse para uma internação. Eu sei a resposta, mas deixo com você, por favor. Bom, ótima pergunta. Bom, monitoramento das senhas parte do início do recebimento dessas senhas pela operadora. Cada operadora vai ter um modelo de compartilhar essas senhas com a gente, que aí eu não vou entrar muito no detalhamento para não me estender demais. A partir do momento que a gente recebe essas senhas, a gente recebe senhas que estão pendentes, senhas liberadas e senhas negadas. Cuidados que a gente tem que ter. A senha que foi liberada, a enfermeira vai fazer o contato, iniciar um monitoramento, independente se o paciente já está internado ou não, porque ela é uma senha eletiva, muitas vezes, quando falamos de senhas cirúrgicas, mas eu tenho também senhas que são de urgência e emergência e que o monitoramento já entra de imediato. As senhas que foram feitas o contato e que o paciente ainda não internou, ela vai buscar entender daquele beneficiário como é que está o plano terapêutico dele. Se esse plano terapêutico está indo de encontro ou não com as diretrizes médicas, com os protocolos médicos. E, obviamente, verificar o quanto aquele beneficiário está seguro na realização daquele procedimento ou não. A partir daí, quando o beneficiário, ou quando a gente entende que aquele procedimento, aquele direcionamento não está o mais adequado possível, obviamente que eu não posso falar isso para o beneficiário e eu não posso cercear o que ele entende como direito dele e nem contra a conduta de um colega, pela questão, obviamente, do Código de Ética Médico e de Enfermagem. Mas o que nós fazemos? A gente direciona esse paciente para uma segunda opinião. E nessa segunda opinião, ele vai justamente ter um outro embasamento e outras possibilidades. Por vezes, a segunda opinião reforça aquela realização daquela cirurgia, outras vezes não. E a mesma coisa com a senha negada. Por quê? A senha pode ter sido negada neste momento. Mas se eu não souber o que está acontecendo com aquele beneficiário, lá na frente, essa senha pode vir a ser liberada e, com isso, ele ter um gasto maior. A segunda pergunta que foi justamente a questão de já ter revertido. Sim, justamente buscando esse trabalho conjunto com a fisioterapeuta do cliente, com o médico do trabalho, com a enfermeira do trabalho, a gente conseguiu, sim, reverter já situações relacionadas à ortopedia, aonde o paciente não estava seguro, aonde a gente percebeu justamente que os tratamentos conservadores não tinham sido feitos ou não tinham sido feitos da maneira correta e nós conseguimos, sim, reverter essa situação. Com a segunda questão de extrema importância. Não adianta só eu reverter a senha, eu preciso acompanhar este paciente depois, para que lá na frente ele não venha com uma nova liberação e talvez com um custo, inclusive, maior. É isso. Obrigada, Sil. E é importante que, no caso em que a internação aconteça, a gente acompanha também o pós-alta, né? Porque também é uma coisa importante de se considerar. Bom, vou fazer uma pergunta bem provocativa aqui para o Tiago, para a gente encerrar, que já está passando do tempo, e eu acho que esse aqui pode ser um dos temas elegíveis aqui para o nosso próximo webinar. Tiago, você acha que a inteligência artificial é já um recurso aplicável na gestão de saúde ou ainda é ficção científica? Ótima pergunta, Cláudia. Eu acho que existe um hype, né? Naturalmente existe um movimento que está todo mundo falando. Hoje, muita gente está criando muita inteligência artificial. Eu acho que isso, com certeza, veio para ficar e já é uma realidade na gestão de saúde. De um modo geral, o que a gente vê, não só hoje, né, eu trabalho com isso há muito tempo, eu já vejo isso evoluindo, muito uso de inteligência artificial, machine learning, para predizer sinistro futuro, para ajudar a avaliar a regulação, faz sentido, não faz sentido liberar esse procedimento, está dentro ou não está do protocolo, predição de desfechos, como eu falei aqui, né, você avaliar jornadas de cuidado
ou avaliar jornadas de utilização do plano de saúde e predizer o próximo passo, né, do paciente, na tentativa, inclusive, de antecipar situações que possam ser deletérias para o paciente dentro da utilização do plano de saúde, por exemplo. E eu acho que com o advento, né, da popularização do ChatGPT e desse tipo de inteligência artificial generativa, a gente abre um novo campo de aplicações. Eu acho que isso fica mais claro na medida que a gente consegue juntar dados quantitativos e algoritmos de machine learning, vamos dizer, clássicos, que já, nossa, dizer que já é clássico em 2 anos é incrível, né? Mas é isso, usando essas técnicas mais tradicionais, com inteligência artificial para ler texto, imagem, som. Então, isso permite, por exemplo, a gente resumir prontuários, resumir casos, interpretar textos, e isso traz muito dinamismo no dia a dia da gestão de saúde. Facilita muito a análise de grandes quantidades de informações, facilitando muito a vida dos médicos, como a doutora Silvia, dos gestores, como a Luísa, e de quem está lá na ponta também prestando assistência. Particularmente, eu acho que isso vai causar um grande impacto e a gente vai ver um grande ganho de eficiência operacional, antecipação de desfechos e também apoio à decisão clínica. Acho que isso vai ter um grande impacto aí na vida dos profissionais de saúde. Já está tendo. Pois é, concordo com você, Thiago. Bom, E pessoal, fraudes, né, Cláudia? Uma coisa que é super fraudes, importante. pois é, Muita a gente detecção tem de visto fraudes também. uma aplicação muito que tem sido prática mesmo, né? E muito algumas, né, como toda aplicação de tecnologia em saúde, alguns falsos positivos ali, né, que a gente tem que contornar, mas o importante é a gente ter os alertas. Então, é muito legal. Pessoal, passamos um pouquinho, mas acho que valeu a pena. Quero agradecer muito Thiago Pavim, Luísa Cruz, doutora Silvia Prignolato, muito obrigada por tudo. Nós vamos aqui fazer um compilado disso, mandar para os nossos participantes. Fiquem atentos, teremos novos webinars. Já temos 2 temas aqui que apareceram, fiquei bem de olho aqui. Um é esse mesmo da inteligência artificial, e o outro, que eu anotei, era do ROI, que é realmente uma dor do nosso mercado, para a gente aterrissar todos esses recursos, todo esse investimento que a gente faz e poder ver a última linha, que no fim do dia é isso que o investidor quer ver, né? É isso que o acionista quer enxergar, e isso nos traz mais força para continuar investindo cada vez mais no sistema. Obrigada a todos, obrigada pelos participantes, por estarem com a gente nessa manhã. Nos vemos em breve. Até.